1 Coríntios capítulo 15, vamos ler a partir do verso 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Irmãos, será que nós temos vivido com essa mente que Paulo teve aqui, que em vários lugares ele sempre fala, quando ele fala da volta do Senhor, ele sempre coloca nós. Ele vivia esperando o Senhor na época dele, porque aqui ele fala: e nós, os vivos, de modo nenhum precederemos os que morrem, né? Então ele se coloca sempre nessa posição: nós estaremos aqui já na volta do Senhor. Será que nós temos vivido com esse mesmo pensamento da volta do nosso Senhor, né? A gente vê os acontecimentos hoje, o que falta mais para se cumprir para a volta do Senhor? Será que nós estamos vivendo realmente já a espera do nosso Senhor para buscar a sua igreja? Então é algo para nós pensarmos e refletirmos sobre as nossas vidas, porque muitas vezes nós vivemos nesse mundo como que se nós fôssemos criar raízes aqui. E a palavra diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar o reino de Deus, né? Então, irmãos, mas o que me chama a atenção e o que traz ao meu coração é o verso 57 e 58. Fala assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Então, o que eu quero chamar a nossa atenção, que o Espírito está trazendo ao nosso coração, que ele dá uma palavra tão preciosa da volta do Senhor, mas ele chega no verso 58 e diz: portanto, né? Tudo aquilo que ele falou atrás, agora ele quer ligar, ele quer chamar a nossa atenção por um objetivo. Olha, tudo isso é maravilhoso, mas para que vocês possam receber, para que vocês possam receber o Senhor, não tirar o Senhor da vista de vocês, vocês devem viver uma vida firme no Senhor, inabaláveis, não ser aquelas pessoas que hoje eu creio no Senhor, amanhã eu não creio. Hoje eu estou buscando o Senhor de uma forma, agora amanhã me falaram de outra forma, eu vou buscar o Senhor, né? Será que nós estamos sendo firmes ou nós estamos sendo
levado para todo o vento de doutrina, como fala lá em Efésios capítulo 4, né? Porque ali foi dado homens, dons ao Senhor, para que toda a igreja chegasse ao pleno conhecimento do nosso Senhor e não fôssemos levados ao vento de redor por doutrinas, pela artimanha dos homens, né? E aí ele fala sempre abundantes na obra do Senhor. O que é isso? Viver a vida de Cristo. Viver abundante na obra de Cristo, aquilo que Cristo realmente fez por nós, né? Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, né? Então chama atenção nesses últimos tempos o meio cristão do mundo todo hoje está tão envolvido, tão perdido no meio do mundo, que o Senhor então ele está tirando um povo de dentro do seu próprio povo, né? Um povo separado, né? Para que então ele possa trabalhar a vida de Cristo nesse povo. Então ele está chamando, né? E eu creio que o Senhor tem chamado cada um de nós ao arrependimento, a uma vida de profundidade com o Senhor, né? Para que então nós possamos aguardar, porque nós temos falado aqui, irmãos, que nós não podemos perder de vista a volta do nosso Senhor, porque à medida que nós perdemos de vista a volta do nosso Senhor, nós não vamos mais nós não vamos ter motivo para estar aguardando o Senhor, né? Então por isso que nós precisamos, a volta do Senhor precisa ser algo no nosso coração muito real, muito firme, né? Será que nós temos tido aquele pensamento, Senhor, será que é no ano de 2019 que o Senhor vai vir buscar a sua igreja, né? E aí a palavra nos exorta, nós temos que estar firme, nós temos que estar abundante na obra de Cristo para as nossas vidas, né? E nesses tempos agora o Senhor tem trazido uma palavra para o meu coração, eu quero repartir com a igreja, vamos ter várias ministrações, né? E aquilo que o Senhor tem trazido no meu coração é a restauração da casa de Deus. Aquilo que os irmãos, que o Robson está ministrando, o irmão Robson está ministrando aos irmãos, a casa de Deus, de Timóteo, e nós vamos ver algumas coisas da restauração em Neemias, Esdras, que é ali onde o Senhor começou a restaurar o seu povo. Depois deles ficarem cativos na Babilônia, durante 70 anos, então o Senhor pega um pequeno remanescente de lá e traz, levantando ali o rei da Babilônia, para que o povo pudesse retornar. E o Senhor, penso que o Senhor está fazendo esse movimento em prol da sua igreja hoje. Ele está ali, que desceu para a Babilônia, mais de 2 milhões de pessoas desceram para a Babilônia. Quando, depois de 70 anos, os que regressaram, foi um pequeno remanescente, aproximadamente 75 mil indivíduos que subiram para restaurar Jerusalém. Então você vê que é um pequeno povo. O Senhor sempre vai trabalhar com um pequeno remanescente, né? Nós nunca podemos achar que o Senhor vai juntar muita gente. Muitas vezes o Senhor junta pouco, para que desse pouco Ele faça o muito, né? Então, e graças a Deus, porque o Senhor tem chamado a cada um de nós que estamos aqui, temos ouvido a palavra, temos tido o coração despertado para a volta do Senhor. Então que isso não saia da nossa mente, para que nós possamos estar firmes, porque o Senhor está às portas, né? Veja, antes de nós entrarmos
porque o Senhor ele sempre vai chamar a atenção para nós. Segunda, 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, a partir do verso 4, a palavra fala assim: mas vós, irmãos, não estáis em treva, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Vós não sois da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-vos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vivamos, quer morramos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Amém? Então a palavra nos chama a atenção que, para que nós não fiquemos dormindo como os demais, como o mundo hoje está. E em Efésios capítulo 5, não precisamos ir lá, mas Efésios nos fala assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. E uma tradução mais fiel ao original diz assim: desperta, ó tu que dormes, sai de entre os mortos, sai para fora dos mortos, que Cristo te iluminará. Então, mesmo na igreja do Senhor hoje, muitos estão dormindo, muitos estão achando que estão salvos, muitos estão achando ali que a sua vida é do Senhor, mas nós temos muitas parábolas que o Senhor alerta, como as 10 virgens, 5 prudentes, 5 nércias. Ali nós tínhamos as prudentes estavam preparadas para a volta do Senhor, as insensatas achavam que estavam. Então, quando o Senhor chegou, o que aconteceu com aquelas insensatas? Elas bateram na porta, e a resposta do outro lado dizendo assim: apartai-vos de mim, eu não as conheço. Parece estranho, o Senhor, nós temos o Salmo 139, que ali nós temos a descrição da nossa formação, ainda que quando nós nem existíamos, o Senhor já conhecia todo o nosso viver, E aí chega ali, naquele ponto, na volta do Senhor, o Senhor dizendo assim: apartai de mim, vós que praticais iniquidade, nunca vos conheci. É porque nós nunca permitimos que o Senhor entrasse no nosso coração e trabalhasse em nós, e nós ficássemos semelhantes ao Filho dele, a Jesus Cristo. Porque todo o trabalhar do Senhor é esse. O trabalhar de Deus nas nossas vidas é que nós negamos as nossas vontades e sejamos semelhantes a Cristo. Então, quando eu nego o meu desejo, qual é o desejo que vai vir para mim? Qual é o desejo que Deus vai colocar em mim? O desejo do seu Filho. Eu serei semelhantes, em obras, em amor,
né? Então tudo que o Senhor quer fazer conosco é nos dar essa graça. Então por isso que ele fala que nós não somos das trevas, nós somos da luz. Agora nós devemos andar como filhos da luz, né? E o filho da luz anda como? Primeiro ponto, verdade. Luz e verdade, né? Muitos chamados cristãos que dizem ser filhos de Deus andam em trevas. Não pode ser exposto à luz, porque o seu coração está em trevas, né? Então, irmãos, chama a nossa atenção. Em várias passagens da palavra de Deus, nos diz algo para que nós possamos realmente sermos chamados a nossa atenção. Nós estamos aqui em Tessalonicenses, vamos um pouquinho mais à frente, aí 2 Timóteo, capítulo de número 3. Capítulo de número 3, 2 Timóteo, veja o verso de número 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Amém? Irmãos, perseguição, né? É porque nós fomos tirados do mundo. Nós aqui não fala em maldição, porque Cristo levou toda a nossa maldição, mas fala de uma perseguição, né? E essa perseguição, porque nós, enquanto nós estamos aqui na terra, nós estamos numa guerra, né? O nosso inimigo não vai dar trégua para nós. Ele está querendo nos tirar da luz para as trevas, né? Mas o Senhor não permitirá. Então por isso que haverá essas perseguições. Mas a palavra de Deus então diz a todos aqueles que querem. O Senhor é tão precioso que Ele nunca vai nos obrigar. Se você quiser, né? Então todos aqueles que querem viver piedosamente, esses sofrerão perseguições, né? Veja então o cuidado do Senhor. Essas perseguições, elas acontecem de que forma? Elas vão acontecer para quê? Para que nós possamos depender totalmente do Senhor, né? E na abertura o nosso irmão citou o Salmo de 91, um exemplo precioso, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Então essa é a posição da igreja, habitar esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa. Aí o que vem para baixo? Tribulações, perseguições. 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, mas eu não serei atingido. Por quê? Porque o Senhor é a nossa vanguarda, o Senhor é aquele que nos cuida. Então, irmão, temos várias situações, mas uma coisa é certa: as tribulações vêm, não é para o nosso crescimento. Não é porque Deus não nos abandonou, de forma nenhuma. O Senhor está conosco, Ele está passando por aquela dificuldade juntamente conosco, né? Nós temos lá a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha de fogo ardente, né? Então a oração, muitas vezes nossa seria: Senhor, nos tire dessa fornalha. Mas a oração nossa precisa ser: Senhor, ajuda-me nessa fornalha. Porque o Senhor, Ele não vai tirar o fogo, Ele pode aquecer ainda 7 vezes mais. Mas uma coisa é certa: Ele está junto conosco. E quando o Senhor está junto conosco numa tribulação ou numa perseguição, nada vai nos atingir. Então imagine só, irmãos, aqueles homens de guerra que pegaram Sadraque, Mesaque e Abednego e jogaram nessa fornalha.
Eles jogaram de longe, jogaram e o fogo então veio, lambeu eles, matou aqueles homens, né? Só o calor, imagine como que não estava. E ali o rei olha para eles e diz: mas espera aí, nós não jogamos 3 homens lá, mas eu vejo 4. E o quarto tem a aparência de filho de Deus, dos deuses, né? Então, irmãos, como que pode? Eu imagino a comunhão que eles estavam tendo ali naquela tribulação, naquele fogo, comunhão com nosso Senhor. Então veja que na tribulação é aonde o Senhor vai trabalhar, né? E Ele sempre vai trazer a palavra, nunca... Se nós ouvirmos, irmãos, a nossa vida aqui nessa terra, vamos buscar o Senhor, vamos crer no Senhor, que a nossa vida aqui nessa terra vai ser um mar de rosa, nós podemos correr, porque essa palavra não provém do Senhor, porque o Senhor disse assim: no mundo vocês terão aflições, mas vocês devem ter bom ânimo, porque eu venci, e vocês já são mais do que vencedores. Então a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria está nos céus, né? Por isso que nós não devemos perder de vista a volta do nosso Senhor Jesus. Então nós temos que todos os dias estar preparados para a vinda do nosso Senhor, né? E para isso nós precisamos da graça do Senhor, da vida de negação a nós mesmos, para que então o Senhor possa trabalhar em nós. Amém? Eu quero convidar os irmãos para nós irmos para o livro de Neemias. Neemias, capítulo de número 1. Vamos ler o verso 6 e 7. Neemias 1, 6 e 7. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissões pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Amém? Primeiro passo para a restauração da nossa vida com o Senhor. Lembre-se que nós cremos na obra de Cristo, nós somos filhos de Deus, né? Então, só que vamos olhar e vamos ser sinceros para a nossa vida. Como nós vivemos misturado com esse mundo. Nós somos um povo comprado pelo sangue de Cristo. Nós somos um povo que foi pago um alto preço por cada um de nós, né? E nós cremos no Senhor, somos novas criaturas, mas muitas vezes nós vivemos tão misturado com esse mundo que não há diferença. Olhar para o mundo e olhar para os cristãos de hoje, né? Não há diferença. E o Senhor quer um povo santo, um povo separado, um povo que não se dobre às vontades desse mundo, um povo que seja firme, né? E para isso, para esse ponto de partida, precisa de arrependimento. É a prioridade, é aquilo que Deus precisa para que então Ele comece a trabalhar em nós.
arrependimento das nossas vidas. Arrependimento da conduta com que nós estamos vivendo. Então é o primeiro passo, né, dessa restauração. Porque aqui o Neemias, ele tinha uma vida muito tranquila. Ele era copeiro do rei. Os irmãos imaginaram o que era nessa época ser o copeiro do rei? Era aquele que primeiro se alimentava, era aquele que provava os alimentos que o rei iria comer, né? Então ele tinha uma vida estando junto com o rei, né? Mas quando ele ouviu falar que lá em Israel, né, lá em Jerusalém, aquele povo que já há muito tempo tinha regressado, né, a restauração com Esdras, né, primeiramente com Zorobabel, né, Salatiel, voltaram do cativeiro para restaurar. Nós vamos ver depois, eles restauraram o altar, lançaram as bases, o alicerce do templo. Então vieram os inimigos. O que aconteceu? Eles desistiram. Eles abandonaram e foram cuidar dos seus próprios interesses. Aí então o Senhor levanta Ageu e Zacarias, né, para então exortar aquele povo, para que eles não ficassem mais morando em casas bem apaineladas, casas bonitas, e a casa do seu Senhor, e a casa do Senhor estava em ruína. Chama-se atenção, né? Então, quando Neemias ficou sabendo por alguns que voltou do cativeiro, que voltaram de lá de Jerusalém, falaram: o povo que está lá, eles abandonaram a casa de Deus. Eles foram para construir suas próprias, e alguns estão ainda em muita miséria. Então ele tem essa oração, colocando-se aos pés do Senhor, confessando o pecado do seu povo, né? Não era dele, mas era o pecado do seu povo, que já muito tempo tinha deixado do Senhor, né? E aí então o Senhor, pela sua graça, levantando esse homem, o Senhor pôde então dar graça a ele diante do rei, de ele retornar. E o objetivo de Neemias, a obra de Neemias em Jerusalém, era edificar os muros da cidade, né? A cidade, quando ele volta para Jerusalém, Jerusalém já estava com o templo terminado, né? Porque antes o Senhor então levanta Ageu e Zacarias, ali depois quando Esdras retorna também, e constrói-se o templo, né? Mas só que o templo estava pronto, mas os muros de Jerusalém estavam derrubados. O templo fala da glória de Deus, né? Fala da glória de Deus. E os muros fala de governo de Deus. A cidade fala do governo de Deus, né? Então, e a palavra lá em 1 Coríntios fala que nós somos templo do Espírito Santo. Nós é que somos. Então nós é que somos a glória de Deus. Aquilo que aconteceu naquela casa lá em Jerusalém é uma expressão daquilo que iria acontecer conosco, com a igreja hoje. A igreja é a morada do Espírito Santo, né? A igreja é a glória de Deus. Mas a igreja, ela precisa ter o governo de Deus. E aí entra Neemias, né, com essa restauração para a glória de Deus. Vamos avançar um pouquinho mais de Neemias, aqui em Neemias capítulo 3. Talvez não vai dar tempo de nós
de nós entrar em todos nos detalhes que eu quero entrar aqui, mas Neemias capítulo 3 fala da restauração dos muros, das portas de Jerusalém, e vai falar de 10 portas, né? Nós vimos o irmão lá em Manaus falando assim panoramicamente dessas 10 portas, trazendo para a realidade nossa espiritual hoje. E eu quero me aprofundar um pouquinho mais em cada uma dessas portas, trazendo a realidade para o nosso, porque o Senhor está nos restaurando, né? E Ele pegando o povo dele e realmente trabalhando a vida de Cristo em cada um de nós. Então, eu só vou citar, nós não vamos entrar em detalhes, talvez algumas coisas hoje, mas as próximas reuniões nós vamos entrar com mais detalhes. Por exemplo, Neemias 3, verso 1, vai falar da porta das ovelhas, né? Primeira porta. Então é algo interessante, porque a primeira porta ela vai ser das ovelhas, né? E aí trazendo para a nossa realidade, o que diz Evangelho de João capítulo 10? Eu sou pastor, eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Então Jesus é essa porta, né? E aqui fala porta das ovelhas. No verso 3, nós temos a porta do peixe, né? Peixe, ele vai falar de, toda vez que nós vemos peixe na Bíblia, fala assim, multiplicação. Então nós temos 2 pontos aí, evangelismo e oração. São 2 pontos fundamentais para que haja uma multiplicação, oração e evangelismo, né? No verso 6, nós temos a porta velha, né? E essa porta velha vai falar de verdades essenciais da nossa salvação, pelas quais nós não podemos negar, né? De verdades essenciais como novo nascimento, como a Trindade, como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então são verdades essenciais que nós precisamos ter no nosso coração muito claro isso, né? Aí nós temos a quarta porta no verso 13. Fala assim, a porta do vale. Essa porta, ela vai nos levar ao quebrantamento. Porque, irmãos, toda vez que nós somos confrontados com o Senhor, com tribulações, é no vale. E quando há essas tribulações, vai sempre haver quebrantamento nos nossos corações, né? Para que o Senhor então possa avançar em nós. A partir do momento que há quebrantamento em nós temos no verso 14 a porta do montouro, né? Monturo. Fala aí quando há um quebrantamento, nós abrimos o coração para o lixo que está dentro do nosso coração, para tudo aquilo que não provém do Senhor, que é nosso mesmo. Então esse arrependimento que nos levou lá no vale, nós vamos poder abrir essa porta, entregar tudo para o Senhor, tudo aquilo que há dentro de nós, entregando para o Senhor, né? Aí nós temos no verso 15, a porta da fonte, né? Que fala do Espírito Santo. Então, lá em João nós temos muito claro isso, João 7,37, quando no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios
de águas vivas. Ele fala do Espírito que ainda havíamos de receber. Então fala do Espírito Santo, né, que está vivendo em nós, para que nós realmente possamos dar frutos para o Senhor, né? E aí os irmãos lembram-se que quando o Senhor ressuscitou, ele encontrou os apóstolos. Teve várias vezes que ele encontrou alguns dos apóstolos, mas teve um momento que ele encontrou todos eles. E aí ele disse assim, ele soprou e disse: recebei o Espírito Santo. Ali eles receberam o Espírito Santo naquele momento, mas o Senhor disse algo para eles. Eles tinham recebido o Espírito Santo, mas será que eles estavam prontos para enfrentar o povo? O Senhor disse assim, ó: esperar em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do alto de poder, né? Então muitas vezes nós recebemos o Espírito Santo. Quando nós cremos na obra de Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. Ele está habitando em nós, né? Mas agora, será que nós temos recebido o poder do Espírito Santo, né? Então há algo para nós verificarmos quando nós chegarmos nessa porta, para que o Senhor então realmente traga luz a nós. Porque muitas vezes nós estamos vivendo nessa vida aqui, nessa terra, como mendigo, mas nós somos ricos, né? Tem uma passagem, tem um irmão que conta algo interessante, que um cidadão foi fazer uma viagem num transatlântico e ele comprou a passagem e ele só tinha dinheiro para aquela passagem, ele não tinha como se alimentar nesse navio. E então ele embarcou nesse navio e quando o pessoal ia para fazer as refeições, ele ficava sempre do lado. Ele não ia porque ele não tinha dinheiro para pagar, né? E ele ficou 1, 2, 3 dias, ele já estava amarelinho de fome, né? Porque não comia algumas coisas que alguém dava para ele. E aí um cidadão, lá pela 4º, 5º dia, ele já não aguentando mais: por que você está aí triste desse jeito? Eu não estou comendo. Mas por que você não está comendo, meu filho? Porque eu estou sem dinheiro. Mas peraí, você não comprou a passagem? Comprei. Dá aqui seu bilhete. Aí mostrou o bilhete aqui, ó. Quando você comprou a passagem, você comprou o direito de se alimentar. A comida no navio é de graça. Você pode se alimentar. Aí então, quer dizer, quantos dias ele passou necessidade, tinha fartura, né? E muitas vezes nós vivemos dessa mesma maneira. Temos o Espírito Santo, mas a palavra de Deus diz que nós precisamos ser revestidos de poder, né? E o que é esse poder do Senhor? É consagração, é negar as nossas vontades, porque como no vale nós temos arrependimento, luta, nós temos os morros, as montanhas. A montanha fala de consagração, né? Então quando nós passamos pelos vales, aflições, tribulações, mas nós temos as montanhas que falam de consagração, para que na próxima vez, porque na nossa vida não para, enquanto nós estiver aqui, vai ter vales. Nós temos que subir no monte aqui, nos consagrar ao Senhor, mas nós precisamos descer. Foi muito bom a transfiguração do Senhor, né, ali no monte, e Pedro, né, estando ali, dizia: Senhor, bom nós ficarmos aqui. Mas o Senhor disse: não, nós não podemos ficar aqui, porque lá embaixo tem problema. Quando eles desceram, o que eles encontraram lá embaixo, né? Os discípulos tentando expulsar aquele espírito maligno daquele filho, daquele cidadão, né? E não estavam conseguindo. Então quer dizer, sempre quando há uma consagração, é para que nós descemos o vale e sejamos provados ali.
né? Então a nossa vida, por quê? Porque nós almejamos a volta do Senhor. Então, como eu falei, aqui nesse mundo nós estamos dentro de uma batalha. Se nós pudéssemos ver espiritualmente, irmãos, como há batalhas nos ares, anjos, demônios, essa batalha, né? E precisamos estar sempre preparados. Nós temos no verso 26, a 7ª porta, porta das águas. Essa porta das águas fala da palavra de Deus, a palavra escrita, né, que é rema, que é logos, aliás, a palavra escrita é logos, mas nós temos rema, que significa palavra espiritual, né, que muitas vezes nós temos logos de Deus, a palavra de Deus, mas nós não temos a rema de Deus, que é espiritual. Nós precisamos não ficar com a palavra, porque a própria palavra de Deus diz que a letra mata, mas o rema de Deus, a palavra espiritual que vem para nós, ela nos traz vida, né? Porque ela nos transforma. No verso 28, nós temos a 8ª porta, fala a porta dos cavalos, fala de força espiritual. O cavalo fala de força, a força espiritual que a igreja tem, ela precisa exercer com poder, na dependência do Senhor, né? No verso 29, nós temos a 9ª porta, fala a porta do Oriente. Por essa porta virá o Senhor, né? Então essa deve ser o nosso olhar, a porta do Oriente. Por essa porta que virá nosso Senhor. Como eu falei, nós não podemos perder de vista a volta do nosso Senhor. Em todo momento nós precisamos aguardar a vinda do Senhor, né? E a 10ª porta, no verso 31, fala da porta da guarda, né? Que fala justamente do governo de Deus na Assembleia. Aqueles que estão incumbidos de governar para o Senhor, aqueles que têm a primazia do governo de Deus, né? Então que esses estudos o Senhor possa realmente nos dar um espírito de quebrantamento, um espírito realmente de adoração a Ele em tudo aquilo que Ele já tem feito por nós e tudo aquilo que Ele começará a fazer, né? Para que então nós estejamos preparados para a volta do nosso Senhor, né? Que, como diz a palavra lá em Tessalonicenses, né? Falando que o Senhor virá como um ladrão, que Ele não nos apanhe de surpresa, porque o Senhor virá num dia em que nós não o esperamos. Por isso que nós temos que aguardar ansioso, né, a volta dele, porque o dia nós não sabemos, nós sabemos a época, e a época que nós estamos vivendo é a época que o Senhor voltará, né? Alguns irmãos dizem que é na nossa geração ainda que o Senhor voltará, porque as Escrituras, né, as profecias, né, então alguns dizem, já há vários anos, eles têm falado que 97% das profecias já foram cumpridas, falta 3%, né, e já há alguns anos, então nesses anos eu creio que então falta muito pouco para a volta do nosso Senhor, né? Se não voltar ainda na nossa geração, mas na geração dos nossos filhos, o Senhor voltará. Porque, irmãos, toda vez que nós ligamos o jornal, a gente vê terremoto,
maremotos, guerra, rumores de guerra. A gente via rumores de guerra longe, agora nós estamos vendo pertinho de nós, né? Então, irmãos, tudo isso é as dores do parto, o Senhor se preparando para a volta. Agora o Senhor quer nos preparar, né? Então que o Senhor nos ajude, irmãos, e nós estejamos orando por esse tempo que nós estaremos juntos. Eu não sei se vai ser logo em seguida que nós vamos estar estudando, ou esperar o irmão Robson terminar Timóteo, né, que ele está ali estudando sobre a igreja, sobre a casa de Deus, a edificação da casa de Deus. Então o Senhor é quem vai nos conduzir, né? Então, para que nós realmente sejamos fortalecidos, trabalhados pelo Espírito, para que nós estejamos preparados para a volta do nosso Senhor Jesus. Amém?